Olá, sejam bem-vindos ao canal. Seria difícil acreditar se você dissesse que não se divertiu com as cenas de Todo Mundo Odeia o Chris. A série, ainda muito amada no Brasil, foi inspirada na história real do ator Christophe. Ela apresenta vários episódios da vida dele de forma humorísticas, apesar de nem todos esses momentos terem sido engraçados na vida real. Chris teve que lidar com a pobreza, violência e preconceito, e se você quer saber mais sobre a história dele, fique com a gente até o fim do vídeo. Christophe Julius Roque III nasceu na Carolina do Sul em 7 de fevereiro de 1965 e é o mais velho de 8 irmãos. Os 7 irmãos são eles: Andrew, Andy, Tony, Brian, Jordan, Kenny, e um meio-irmão chamado Charles, que infelizmente faleceu em 2006. Na série, a personagem Tonya, que é a irmã, foi modelada a partir de seu irmão Tony, enquanto Drew é uma representação de seu irmão Andrew. O nome do pai dele é Christophe Julius Roque II, igual ao nome do personagem na série. Além disso, na vida real, a mãe dele é identificada como Rosalie Tingman Roque. Quando ainda era criança, Chris se mudou para Bed-Stuy no Brooklyn, em Nova York, com a promessa de uma vida melhor. Naquela época, a família, que estava passando por uma fase difícil, tinha que se virar para manter as contas em dia e garantir o sustento de todos. A necessidade de sustentar a família era muito forte, o que levava seus pais a terem 2 empregos para conseguir pagar todas as despesas. Seu pai desempenhava o papel de caminhoneiro e entregador de jornais, enquanto sua mãe, apesar de ser professora, também trabalhava como assistente em um hospital. Chris estudou na escola James Madison no Brooklyn, onde era um dos poucos alunos negros entre a maioria branca. Ele enfrentou preconceitos raciais, mas hoje encara essas experiências de forma humorísticas. Na escola, Chris ficou amigo de David Moscow, uma amizade que duraria a vida toda e inspiraria Greg. Contudo, a pressão do racismo foi tão forte que os pais de Chris decidiram trocá-lo de escola, mas a transição não deu certo. Ele acabou deixando os estudos no 10º ano, equivalente ao 2º ano do ensino médio no Brasil. Chris resolveu largar a escola para dar uma força para os pais no pagamento das contas. A vida mudou totalmente quando o pai faleceu após uma cirurgia de úlcera. A partir desse momento, como o irmão mais velho, ele teve que assumir os compromissos familiares. A vida dele deu uma virada total de uma hora para outra. Ele revelou em uma entrevista que quase partiu para caminhos errados para ajudar na grana da família. Isso era o que mais assustava a mãe dele, que os filhos seguissem por caminhos complicados. Aos 18 anos, Chris começou a trabalhar como organizador de cadeiras em um clube de comédia famoso em Nova York. A pegada era que, em troca, ele conseguia um tempinho no palco de madrugada para fazer o seu próprio show de comédia. Os shows de Chris sempre foram muito bons, e ele já tinha um bom público. No entanto, sua carreira ainda precisava de um impulso. Foi então que um dia o comediante Ed Murphy apareceu no clube onde Chris trabalhava, e o gerente apresentou os dois. Murphy assistiu ao show de Chris e percebeu que o rapaz tinha um talento notável. Foi como se Ed Murphy tivesse descoberto um diamante bruto escondido naquele clube. Murphy decidiu apostar no talento de Chris e ajudá-lo a construir uma carreira de sucesso como ator no cinema. Ele conseguiu encaixar Chris no filme Um Tira da Pesada, lançado em 1987, onde o comediante teve uma pequena participação ao lado da estrela Ed Murphy. Embora tenha embolsado apenas $600 em sua estreia na TV, para outros artistas, esse valor poderia ser pouco. No entanto, para Chris, que passava por apertos financeiros em casa e mal tinha o suficiente para comer, aquela quantia pareceu uma verdadeira fortuna. Ele encarou vários papéis secundários em filmes menos badalados, mas o talento nato do comediante sempre roubava a cena onde quer que ele aparecesse. Após essas experiências nos filmes, Chris seguiu os passos de seu ídolo Ed Murphy. Foi quando ele se juntou ao elenco da série Saturday Night Live, que era um dos programas mais assistidos da TV a cabo naquela época. E foi nesse ponto que a vida dele começou a mudar. Foi aí que Chris apresentou um de seus personagens mais marcantes, o Nat X, que fez um baita sucesso, não só no programa, mas também impulsionou a carreira dele. O estouro foi tão grande que ele seguiu firme em mais 3 temporadas seguidas no Saturday Night Live. Entretanto, em 1993,
Chris resolveu dar um passo adiante e deixou o programa, buscando novas oportunidades para sua carreira. No ano seguinte, ele começou a sentir que sua carreira estava perdendo fôlego. Percebeu que, embora fosse um comediante talentoso capaz de arrancar risadas, ainda não tinha atingido o status de uma verdadeira estrela. Ele ficou meio apavorado com a possibilidade de voltar a arrumar cadeiras de novo só para conseguir um tempinho no palco durante a madrugada. Foi aí que o Chris tomou a decisão de não deixar tudo o que conquistou ir por água abaixo de uma hora para outra. Ele bateu um papo com seus contatos mais próximos e montou uma turnê de stand-up pelos Estados Unidos, querendo levar o seu trabalho para o máximo de pessoas possível. Além disso, essa jogada serviria para ele se preparar para algo bem grandioso que estava prestes a acontecer. No ano de 1996, a HBO bateu a porta dele novamente, oferecendo a chance que Chris esperava. Depois de 2 anos se apresentando incansavelmente nos palcos com stand-up, viu a oportunidade de ouro. A HBO queria que ele estreasse o próprio especial de comédia. Chris nem pestanejou, agarrou a chance na hora. O especial, batizado de Bring the Pain, arrebentou, fazendo um sucesso absurdo com o público e sendo aclamado pela crítica. Foi nesse instante que Chris Rock teve aquele clique e percebeu que havia se transformado numa estrela de verdade. O especial que estrelou fez um feito incrível ao ganhar 2 Grammys de melhor álbum de comédia naquele ano. 4 anos depois, Chris já era um dos figurões na cena da comédia, recebendo propostas de todos os lados para trabalhar em filmes e na TV. Chris ainda protagonizou seu próprio programa, intitulado O Show do Chris, que ficou no ar por 5 temporadas consecutivas, com o comediante assumindo o papel de apresentador. O programa foi transmitido de 7 de fevereiro de 1997 a 25 de novembro de 2000. Chris se envolveu em mais de 50 produções, tanto como ator quanto como diretor. Seu nome virou sinônimo de sucesso em qualquer obra em que ele colocasse as mãos. Entre essas produções, vários filmes são verdadeiros sucessos mundialmente, e aqui no Brasil não é diferente. Dentre eles estão títulos como Gente Grande, Golpe Baixo, Máquina Mortífera, Madagascar e, é claro, a adorada série Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Odeia o Chris foi lançado em 2005 e teve 88 episódios e durou por 4 temporadas que terminaram em 2009 infelizmente. Mas o motivo foi explicado por Chris em várias entrevistas, e ele conta que a série estava chegando no momento mais triste da vida dele, que foi a morte do seu pai e que não conseguiria fazer piada com uma coisa tão séria, por isso decidiu encerrar a série. Atualmente, ele tem uma fortuna estimada em uns 100 milhões de dólares e é um dos grandes nomes da comédia nos Estados Unidos. Curtiu saber a história real do Chris? Comenta aí para nos ajudar a trazer mais conteúdo como esse. Um abraço e até a próxima!